Senhor Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Com a certeza que Jesus se faz presente, com a certeza que o nosso Deus está aqui para tocar, falar em nossa vida, nos dar o entendimento necessário da palavra dele, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, você vai abrir em Provérbios. Provérbios capítulo 4. Você vai abrir o meio da Bíblia, tem Salmo, o próximo é Provérbios. Provérbios 4, 23. A gente começar aí a palavra do Senhor. Provérbios 4, 23. No 23 a palavra fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Então o Senhor está nos ensinando aqui, está nos dando um conselho que nós devemos guardar o nosso coração, que nós devemos guardar a nossa alma, porque dela, do fundo do nosso coração, da nossa alma, procede as saídas da vida, nossas escolhas, tudo o que fazemos, ela sai do fundo do nosso coração, da nossa alma. Então a gente tem que preservar, então a gente tem que guardar o nosso coração, então a gente tem que blindar o nosso coração em nome de Jesus, principalmente hoje, nos dias que estamos vivendo, nas situações que estamos vivendo. O nosso coração tem que estar blindado, o nosso coração tem que estar guardado, o nosso coração tem que estar protegido, porque senão, irmãos, não resistimos. Se o nosso coração não for blindado, guardado, protegido com a presença de Deus, com a palavra de Deus, se a gente não guardar o nosso coração nessa palavra, nós não resistiremos ao dia mau, às situações difíceis, às adversidades, às tempestades que se levantam. Uma forma de você vencer, uma forma de você continuar, uma forma de você passar por cima do problema, da dificuldade é essa: blindar o coração, guardar o coração. Mas como eu faço isso? É com a palavra de Deus, é com a palavra do Senhor. Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa alma. Nós temos que amar esses mandamentos, nós temos que amar tudo que o Senhor deixou aqui na palavra dele para nós. Nós temos que colocar ela na tábua do nosso coração e viver por essas palavras em nome de Jesus. E pode ter certeza que essa palavra no seu coração, ela vai blindar o seu coração, ela vai guardar o seu coração do desânimo, da tristeza, da mágoa, do ódio, de tudo. Ela vai guardar em nome de Jesus. Mas para isso nós temos que nos esforçar no Senhor, nos esforçar em ouvir, nos esforçar em ler, nos esforçar em aprender, em se achegar a Deus, em se achegar ao Senhor, em buscar, em orar, pedir para Deus entendimento, pedir para o Senhor vir tomar conta da nossa vida, da nossa alma, que Ele seja conosco. A Bíblia fala, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a casa de Deus, mas Ele tem que vir, Ele tem que morar, Ele tem que fazer morada em nós, em nome de Jesus. E o Senhor morando, o Senhor no meu coração, no seu coração, esse coração vai estar blindado, esse coração vai estar guardado, esse coração vai estar protegido, em nome de Jesus. Mas precisa Jesus estar, precisa o Senhor estar, essa palavra ser a palavra forte no nosso coração, porque vai vir a palavra negativa, a palavra contrária, vai vir o inimigo, vai vir muitas coisas, mas se o nosso coração estiver guardado, protegido com essa palavra, nada disso vai nos atingir, em nome de Jesus. Amém? Você vai estar firme, você vai estar forte, ainda que se levante as tempestades, os problemas, você vai conseguir vencer, porque o seu coração vai estar blindado, protegido com a presença de Deus e com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos abrir aí em Juízes 6. Você vai voltar lá atrás, Juízes 6, versículo 1. Nós vamos ver aqui que esse é o perigo de não guardar o coração, de não colocar esses mandamentos no coração, de não cumprir os mandamentos do Senhor. Juízes 6, versículo 1. 6, versículo 1. Juízes 6, versículo 1. Aí no versículo 1 ele começa dizendo assim: porém os
filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então aqui é o povo de Deus, um povo que foi chamado, um povo que foi escolhido, um povo que Deus guardou, um povo que Deus libertou, um povo que Deus guiou, um povo que Deus estava cuidando, um povo que Deus estava formando para adorar Ele, para servir a Ele, para ser o povo dele, né, ali realmente, né, ter uma vida totalmente ali entregue a Ele. A palavra de Deus aqui está falando que com o passar dos anos, que com o passar do tempo, o amor daquele povo, o temor daquele povo, a reverência daquele povo que eles tinham com Deus ia acabando, ia parando. E com o tempo eles foram se contaminando, com o tempo eles foram se contaminando com as pessoas ao lado, com o que elas faziam ao lado, com a idolatria, com o pecado, com a iniquidade, com o erro. E com isso eles foram se prostrando, e com isso eles foram adorando, e com isso eles foram servindo outros deuses, e com todos esses pecados eles começaram a aborrecer a Deus. Com todos esses pecados eles começaram a aborrecer o Senhor, a iniquidade, o pecado, o erro, o afastamento de Deus, não ter esse temor, não ter aquela reverência. Isso tudo irrita o Senhor, isso tudo faz com que o Senhor acabe o quê? Permitindo. Acabe o quê? Permitindo as coisas. Aqui está falando que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então eles pecaram, né? Não guardaram o coração para servir, não guardaram o coração para ter uma vida reta e santa na presença de Deus, obedecendo os mandamentos, obedecendo o líder ali que Deus colocava para trazer a palavra, para falar ali. Eles não que obedeciam, não queriam servir o Senhor. Então com isso, Deus permitiu, Deus abriu mão para que os inimigos ali, os midianitas, né, tivessem ali 7 anos ali atormentando eles. Foi com que 7 anos ali o inimigo se levantou o quê? Na vida deles. Isso tudo aqui podia ser evitado, isso tudo aqui não precisava ter acontecido se fosse um povo de um coração rendido a Deus, se fosse um povo de um coração dado a Deus, dado ao Senhor, um povo de um coração sempre pronto o quê? A servir ao Senhor, não se deixar levar, não se deixar contaminar o quê? Por qualquer coisa, não trocar a bênção por qualquer coisa. Vamos lembrar lá, não é? Do Jacó e do Isaú, que aconteceu isso. A bênção era do Isaú, ele era o primogênito, ele era o filho abençoado, a primogenitura era dele, ele era o primeiro filho, mas ele não deu trela, ele não deu bola. Depois ele acabou sendo enganado ali, não é? Acabou sendo enganado, ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilhas, por um prato ali que o irmão dele tinha cozinhado. Ele chegou com muita fome e o Jacó falou: você quer, eu te dou, mas você vai me dar a primogenitura, você vai me dar a sua vez. Ele falou: para que me serve isso? Eu estou morrendo de fome? Pode me dar, pode pegar aí, pode pegar essa bênção que para mim no momento não está o quê? Servindo. Muitas vezes nós fazemos assim. Esse povo de Israel, muitas vezes eles agiam assim. Tinha um Deus todo poderoso do lado deles, tinha um Senhor do lado deles, mas eles não davam trela, eles não davam bola. Eles deixaram o quê? Para lá. Foram se afastando de Deus, foram se afastando o quê? Do Senhor, cometendo erros, cometendo pecados, cometendo iniquidades, até que o dia que Deus deixou que eles caíssem o quê? Na mão do inimigo, porque eles não deram bola, não acreditaram ali no próprio Deus, no Senhor, em reverenciar, em temer o Senhor, como eu estou falando aqui do Isaú também, que ele perdeu a bênção dele por causa disso, não reverenciou, não deu o devido respeito, não fez o que deveria ter feito ali para o Senhor e abriu mão ali da bênção dele e perdeu a bênção. Depois ele chorou, se arrependeu, né? Teve aquele choro, mas não adiantou nada, porque ele já tinha perdido. É igual esse povo aqui, o tempo todo Deus estava com eles, o tempo todo guardando, protegendo, fazendo milagres, mas eles não deram a mínima para Deus. Então Deus abriu mão por 7 anos. Vamos ver aí no 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então o inimigo prevalecia, o inimigo prevaleceu contra Israel. O que a gente aprende aqui quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos longe do Senhor, o inimigo prevalece.
a mão do inimigo prevalece na vida da pessoa, se ela estiver longe de Deus, se ela estiver afastada o quê? Do Senhor, o inimigo prevalece. Por mais que eles podiam querer ter reação, ter algo, eles não conseguiam, porque o inimigo prevalecia, porque o inimigo continuava, porque eles estavam longe de Deus, porque eles estavam que distante do Senhor, foram procurar ajuda, foram se esconder nas cavernas, nos montes, foram fazer, não é, cavernas, fortificações, lugares escondidos, que para o inimigo não achar, para o inimigo não tocar ali neles. Irmãos, a gente acabou de cantar aqui, a gente acabou de ver, o Senhor é o nosso socorro bem presente, é nele que nós nos escondemos, é para ele que nós corremos, é para o Senhor. Nunca adianta a gente buscar ajuda de alguém, de pessoas, de algo, de lugares, não. A gente vai estar protegido na presença de Deus, a gente vai estar protegido na presença do Senhor, é lá que nós somos o quê? Guardados. E aqui, o inimigo prevalecia porque eles estavam longe de Deus. E automaticamente, se você está longe de Deus, você está sem poder. Se você está longe de Deus, você está sem unção. Se você está longe de Deus, você está sem autoridade. Não tem como você lutar, como você fazer algo se você está longe, está distante de Deus. Não tem unção, não tem a proteção, não tem o vai de Deus, não tem o eu sou contigo, não tem o amém de Deus para falar que Ele está com você. Igual Davi, muitas lutas que Davi ia fazer, pessoas, inimigos que ele ia enfrentar, ele buscava a Deus, ele buscava o Senhor. Eu posso ir, eu posso fazer, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai comigo, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai dar vitória. E Deus falava, vai. Quando Deus falava, vai, ele ia. Às vezes nós queremos fazer uma coisa ou outra, mas não tem o sim, o amém de Deus. Por quê? Porque está longe, porque estamos distantes. Temos que estar perto. Eles estavam longe, então eles não tinham poder. Eles estavam longe, então eles não tinham autoridade. Estavam longe, não tinha força para resistir ao inimigo. O inimigo prevalecia. E quando o inimigo vem, ele vem com toda a força. Ele não tem dó, ele não tem pena. Ele usa tudo que ele tem para acabar com a vida da pessoa. A Bíblia fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. É para isso que ele está aí. E ele não tem dó. Então a gente tem que procurar fazer o quê? É guardar o nosso coração e estar com Deus, estar perto de Deus, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, irmãos, com Cristo nós somos mais que vitoriosos, em nome de Jesus. Vamos ver aí no 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, amalequitas, também os do Oriente contra ele, subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então eles tentaram, até eles tentavam semear, eles tentavam fazer alguma coisa, fazer uma plantação, fazer alguma coisa ali para eles se virarem. Eles tentavam reagir, mas eles não conseguiam. Quando a gente tenta fazer as coisas sozinho, não vai, não anda, a gente não consegue. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Senhor. Ele tem que estar conosco, Ele tem que estar na nossa frente, Ele tem que estar guiando, Ele tem que estar abençoando a nossa semente. Não adianta a gente querer plantar, se o Senhor não é que dá o crescimento, se o Senhor que faz prosperar, se o Senhor que abençoa não tiver. Não adianta a gente fazer isso. Eles tentavam semear, eles tentavam ali plantar, tentavam reagir ali, contra o inimigo, mas os inimigos viam, subiam, os midianitas, os amalequitas, também os do Oriente, quer dizer, 3 povos, vinham contra eles ali, e acabavam o quê? Sufocando eles, vinham contra eles no campo, destruíam tudo que eles tinham ali plantado, tudo que eles tinham feito. Levavam tudo, não deixavam nada, não deixava nem o mantimento, não deixava ovelha, não deixava animal, não deixava ali o que? Nada. O inimigo o que? Sufocava. E a gente vê aqui que eles estavam incapacitados, eles estavam fracos, estavam fracos, estavam incapacitados, não tinham condições de enfrentar aquele inimigo, não tinham condições de enfrentar o que? Aquele mal que estava ali contra eles. Mas assim, por culpa deles mesmos, porque a partir do momento que a gente está servindo a Deus, a partir do momento que a gente toma ali na nossa vida uma decisão, eu vou servir a Deus, eu vou servir ao Senhor, irmãos, a gente tem que vir andando, correndo, se arrastando, chorando, rindo, o que for, mas você tem que vir. Você tem que estar na presença de Deus, você tem que buscar Deus, você tem que buscar o Senhor, você tem que estar ali na sua casa, você tem que ser aquela mulher de Deus,
aquela mulher ali que clama, que ora, que busca, aquela mulher que não aceita o mal ali na sua casa, aquela mulher que se levanta ali no seu lar. Nós temos que ser essa pessoa. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser essa pessoa em casa, em nome de Jesus, amém? Nós temos que ser fortes, firmes. A pessoa fica incapacitada, a pessoa fica fraca, a pessoa fica sem condições se ela estiver longe de Deus. O inimigo vem e sufoca. O inimigo vem, entra, pelas brechas e sufoca, e atrapalha, e quer vir, não é tirar a paz, tirar tudo o que a pessoa tem. Mas quando a gente se apega a Deus, quando a gente se apega ao Senhor, a gente vai fechando todas as brechas, a gente vai fechando todas as portas. Não tem como o diabo entrar, não tem como o inimigo o quê? Tocar na nossa vida. Vamos ver no 5. Fala assim no 5. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Então aquele povo começou a passar fome, escassez. Aquele povo começou a passar o quê? Necessidade. Tudo que se imagina, tudo que era dificuldade, aquele povo começou a ter. Porque o inimigo, ele sufocava de tudo que era jeito, tudo que era lado. Eles vinham para destruir, para acabar com a terra, com tudo ali que tinha na terra, para não deixar eles andar, para não deixar eles prosperar, para não deixar o quê? Com que eles fossem abençoados. Aí está falando no 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Sim, qualquer pessoa empobrece, qualquer pessoa sofre, padece, se o inimigo tiver, se o mal tiver na vida daquela pessoa. Não tem como, não tem como. Lembra a mulher hemorrágica? Ela ficou ali 12 anos naquela situação, ficou 12 anos ali doente, ficou 12 anos ali enferma. Quando aquela enfermidade, aquele mal saiu da vida dela, ficou boa. Pôde reagir, pôde andar, falou com Jesus, se sentiu bem, ficou bem, começou a andar de novo, começou a viver de novo. Aquela senhorinha, que 18 anos andava encurvada, não tinha como ela melhorar, andar. Quando ela teve aquele encontro com Deus, aquele mal saiu. Quando Jesus tocou na vida dela, aquele mal foi embora. Aquela mulher pôde o quê? Reagir. Aquela mulher voltou para a vida dela normal, em nome de Jesus. E é assim, esse povo estava precisando disso. Estava precisando desse encontro com Deus de novo. Estava precisando voltar para o Senhor, voltar para a presença de Deus. Porque quando a gente está longe, acontece isso. A pessoa empobrece, a pessoa adoece, a pessoa fica triste, a pessoa fica infeliz, a pessoa fica magoada. Tudo que você imagina de mal, a pessoa fica carregada. Porque o inimigo achou uma brecha. Viu que a pessoa se afastou de Deus, do Senhor, e o inimigo entra. Não está no esconderijo do Altíssimo. A pessoa saiu do esconderijo do Altíssimo, ficou uma presa fácil. Ficou uma presa fácil para o inimigo. E ele vem para destruir mesmo. Nós estamos usando esse exemplo aqui do povo de Israel lá atrás, que eles passaram por isso. Mas nós vemos hoje em dia que é a mesma coisa. O inimigo continua, o inimigo permanece, ele insiste, ele quer destruir tudo e todos aqueles, que se levantam ali a favor de Deus, que levantam a bandeira do Senhor. O inimigo se levanta. Mas a gente aprende que quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos com o Senhor, irmãos, Ele se volta para você. Se você se voltar para Deus, o Senhor se volta para você. No 6 aí no finzinho, está falando assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Amém? Aqui a gente está vendo o povo longe de Deus, o povo longe do Senhor, ele enfraquece, ele empobrece, ele fica mal, ele é humilhado, ele é pisado. Mas a gente vê, quando o povo acorda, quando o povo desperta e ele clama e ele ora, tem resposta e não demora. A gente lembra lá do filho pródigo, Quando ele caiu em si, acordou, lembrou, ele tinha um pai, ele tinha casa, ele tinha família, não precisava aquela humilhação, não precisava passar fome, não precisava viver daquele jeito. Aí a ficha dele caiu, aí ele voltou para a casa do pai, Aí ele foi pegar a ajuda
consolo ali, a presença do pai ali na vida dele. E o pai estava de braços abertos. E o pai atendeu ele de braços abertos, fez uma festa para ele, ficou alegre com o retorno dele. Aqui a mesma coisa, o povo pegou, clamou, o povo acordou, despertou, né? Que não tinha mais jeito, estava sufocado, estava humilhado, passando fome, pobre, necessitado, não tinha nada. Lembraram que tinha um Deus, lembraram que tinha um Senhor, que todo o tempo estava do lado deles. Isso que é incrível. Um Deus que todo o tempo estava com eles. Mas levou 7 anos para essa ficha cair. Levou 7 anos. Eles foram até os últimos para eles lembrar que eles podiam clamar. Que eles podiam clamar ao Senhor. Eu vou ler aqui Isaías. Você nem precisa abrir aí. Eu vou ler Isaías 59, 1. Está falando assim. Isaías 59, versículo 1. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder o quê? Ouvir. Então a mão de Deus nunca está encolhida, sempre está estendida, sempre quer salvar, curar, libertar, abençoar, prosperar, libertar. Sempre Ele quer fazer, converter, sempre Ele quer fazer. E fala assim: nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, nem o ouvido dele está tampado que ele não vai ouvir o seu clamor, a sua busca. Não, a mão dele está estendida, os ouvidos dele estão abertos para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas orações, nossas intercessões, nosso pedido de socorro em nome de Jesus. E Ele vem ao nosso favor. Então aquele povo pegou, clamou, buscou a presença de Deus. E a palavra de Deus aqui está falando que a mão do Senhor sempre estava estendida, que Deus abençoa, que Deus ouve, que o Senhor, Ele estende a mão ao nosso favor em nome de Jesus. E lá em 2 Crônicas 7,14, ele diz assim também, 2 Crônicas 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus conhece o povo que Ele tem. Deus conhece as pessoas que Ele tem. E o Senhor sabe, né? Que às vezes em determinado espaço, caminho, situação, às vezes a pessoa se afasta, às vezes a pessoa começa, põe Deus de lado, erra, peca, faz uma coisa, faz outra. Mas aqui Ele está falando: se o meu povo, se chama pelo meu nome, né? O povo dele, Ele diz: se humilhar, se orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Ele diz que Ele vai ouvir do céu, Ele vai perdoar os pecados e Ele vai sarar a terra. E foi o que Ele fez lá com o povo de Israel. O povo se humilhou, orou, buscou a face de Deus. E aqui o Senhor estendeu a mão ali para eles. O Senhor levantou alguém para tirar eles daquela situação, para tirar eles daquela humilhação, para tirar eles o quê? Da mão ali do inimigo, em nome de Jesus. Mas tem que ter essa parte da pessoa cair em si, da pessoa acordar, da pessoa ver a necessidade que precisa de Deus, que precisa do Senhor, que sem o Senhor não somos nada. E quando a gente cai a nossa ficha, quando a gente acorda, quando a gente desperta para isso, para buscar Deus, para buscar o Senhor, orar, buscar se humilhar, buscar a face de Deus, procurar se converter, mudar os caminhos, Ele diz aqui que Ele perdoa os pecados e Ele sara a terra. Então Ele sara a terra. O que for que a terra que tiver mal, se é doença, é enfermidade, é vício, é problema em casa, problema na família, eu não sei qual é a terra da vida da pessoa que tem que ser curada, que tem que ser transformada, sarada. Mas Deus fala aqui que Ele sara a terra, que Ele transforma a situação em nome de Jesus. Mas precisa isso. Precisa ter arrependimento, precisa ter mudança, precisa chegar a Deus, precisa reconhecer que só Ele é Deus, que só Ele é o Senhor e que só Ele pode mudar a situação. A ficha deles caiu e eles foram ali orar e falaram com Deus. E no 9 está falando assim, vamos ler de novo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não
não destes ouvidos à minha voz. Amém? Então o povo pegou, orou, clamou, Deus respondeu e o Senhor falou com eles, que sempre livrou, sempre cuidou, sempre esteve com eles, sempre cuidou deles, sempre fez tudo por eles. E no finzinho do versículo Deus fala assim: mas não destes ouvidos à minha voz. Deus fez tudo, fazia tudo, abençoava, cuidava, livrava, protegia, deu a terra abençoada, mas o Senhor fala aqui: mas não deste ouvidos à minha voz. Nós temos que aprender, irmãos, a dar ouvido à voz do Senhor. Nós temos que dar ouvido a Deus, em nome de Jesus, obedecer a palavra, colocar essa palavra no nosso coração, blindar o nosso coração com essa palavra, em nome de Jesus, para que a gente não venha se afastar, para que a gente não venha deixar, para que a gente não venha deixar o caminho de Deus, para que a gente não venha deixar de servir, de buscar, de adorar o Senhor, porque quando a gente faz isso, está abrindo a porta para o inimigo, e ele vem sem dó, né? Muitas vezes ele já quer entrar à força. Imagina então se a pessoa abre a porta e deixa ele entrar, se afastando de Deus. Então, a gente tem que vigiar para isso. Como? A gente tem que dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido à voz do Senhor, guardar a palavra, colocar essa palavra no nosso coração, deixar o Senhor trabalhar em nosso coração, em nome de Jesus, amém? Ele dá chance a todos, Ele cuida de todos, mas muitas vezes, como esse povo, né, as pessoas se afastam, as pessoas deixam, aí elas caem, aí elas erram. Tem pessoas que ainda têm chance de voltar, tem pessoas que ainda, né, têm chance de se chegar, tem outras que não. Tem outros que se afastam e acabam que morrendo, se perdendo, perecendo de vez. Mas essa não é a vontade de Deus. O Senhor não se alegra na morte do ímpio. O Senhor não fica feliz na morte do ímpio, porque está morto, está perdido, não está salvo, não está liberto. Deus não se agrada disso. O Senhor quer todo mundo salvo, liberto, em nome do Senhor. Mas para isso, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. E quando a gente clama, ora, busca Deus, Ele nos responde. Vamos ver lá, João 14, lá na frente. João 14, versículo 13. A gente vai ler e vai orar. João 14, 13. A palavra de Deus, ela nos ensina a ter vitória, irmãos, a ter vitória em todas as situações, em nome de Jesus. Nos ensina a gente se afastar do erro, do pecado, nos ensina a gente guardar o nosso coração. A gente só precisa começar a ouvir, praticar, guardar na nossa vida. Vê aí, João 14, 13. Você vai ver como o seu clamor é importante, como a sua oração é importante. 14, 13, ele fala: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então, irmãos, Deus está falando aqui, a palavra de Deus está falando, tudo que você pedir, tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele vai fazer, para que o Pai, para que o nome de Deus seja o quê? Glorificado. E tudo que você pedir em nome de Jesus, você pode ter certeza que o Senhor cumpre. Se orando, pedindo, clamando com fé, com certeza, no nome do Senhor, há de se cumprir, em nome de Jesus. No 15 é importante, ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É importante a gente orar, clamar, buscar. Sempre o Senhor está com a mão estendida, está com os ouvidos abertos. Sempre Ele quer fazer, Ele quer cumprir e vai cumprir na nossa vida. Mas o mais importante de tudo é isso: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Você guarda esses mandamentos, põe os mandamentos no coração. Procura viver de acordo com a palavra, procura obedecer a palavra, procura andar com Cristo, em nome de Jesus, andar com o Senhor. Então a gente vai estar mostrando que a gente ama o Senhor, em nome de Jesus. E não tem como, irmãos, você não fazer uma oração, você buscar, você clamar, e a mão de Deus não vir a seu favor, e as bênçãos de Deus não chegar na tua casa, e as bênçãos de Deus não chegar na tua vida. Não tem como. Se a gente ter vida com Deus, se a gente ter vida com o Senhor, se a gente guardar o nosso coração,
coração, a gente blindar o nosso coração e dar prioridade para Deus, e dar prioridade para as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Tem que colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, tudo é o Senhor. Coloca o Senhor no lugar dele, que é o primeiro lugar, em nome de Jesus. A gente não esquece da Marta e da Maria. A Marta tinha muitos compromissos, muita coisa para fazer na casa, muitos cuidados que ela tinha. Tudo bem, temos que ter, mas o nosso primeiro, a nossa prioridade é fazer a vontade de Deus. É como a Maria também estava lá, estava a reunião lá, Jesus, os discípulos, Lázaro, todo mundo lá, mas a Maria pegou e foi ouvir. Maria pegou, sentou lá perto de Jesus, ficou aos pés de Jesus ouvindo, aprendendo, se enchendo de fé, conhecendo os segredos dos céus. Você imagina você saber do céu, saber de tudo isso aqui que a gente está lendo da própria boca de Jesus, o próprio Deus falando, o próprio Deus ensinando. Coitado daquele que não ficou lá perto, infeliz aquele que não ficou lá, que não ouviu, que não ficou ali coladinho junto ali dele, né? A Maria foi uma mulher de sorte. A Maria foi uma mulher abençoada, e a gente sabe que ela escolheu a boa parte, que ela está ao pé de Cristo, ouvindo, aprendendo, em nome de Jesus, e com isso também blindando o coração, blindando a vida dela, em nome de Jesus, para servir ao Senhor. E nós temos que fazer isso, blindar o nosso coração com a palavra de Deus, priorizar buscar o Senhor, priorizar buscar a Deus, priorizar cumprir a palavra, obedecer os mandamentos do Senhor, e com isso você vai fechando todas as brechas, você vai fechando todas as portas, não tem como o inimigo te alcançar, em nome do Senhor Jesus, amém? Que essa palavra fique no seu coração. Se precisar na sua casa, leia de novo, continue lendo lá onde a gente começou a ler lá na palavra, vai lendo lá Juízes capítulo 6, vê como Deus abençoou, como Deus livrou aquele povo, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Amém, glória a Deus. Se coloca de pé.